Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a Mayra Calef, ela é mastologista e presidente da FEMAMA. FEMAMA é uma organização, a maior da América Latina, de grupos de pacientes que lutam para diminuir o número de mortes por câncer de mama. Ela é uma organização de 70 ONGs, de grupos de pacientes, em 18 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Então é uma força que nós podemos contar aí de luta mesmo para aumentar o número de pessoas que sobrevivam depois do câncer. Bom, você falou de FEMAMA e você está com uma camiseta de mama, né? O IMAMA começou toda essa conversa, né? Começou a chamar pessoas para trabalhar junto e tal, e a gente viu que a gente precisava de uma força nacional, porque as agendas são em Brasília, e isso foi o mote da questão. Vamos encostar as associadas, vamos encostar as ONGs para trabalhar junto em advocacy, na defesa da causa. E o próprio Instituto Avon é um fundador da FEMAMA através do Lírio há 11 anos atrás. O IMAMA é o proponente da federação, mas também ele já tem 24 anos de história lá no Rio Grande do Sul. E esse ano a gente liderou então a campanha do Pacientes no Controle. No ano passado, a gente falava sobre acesso. Quanto mais acesso rápido e tratamento adequado, mais chance que a pessoa se cure. E esse ano, a proposta da FEMAMA como um todo é falar que o paciente precisa ter o controle da situação. Por isso que é hashtag, que está na moda, né? Hashtag pacientes no controle. E quem são esses pacientes, por exemplo? Isso vale para todo tipo de paciente de câncer, porque a gente nota que o paciente está com tanto medo, a família está tão apavorada, que ninguém sabe o que tem que fazer. E nós estamos aqui fazendo um chamamento para que o paciente saiba mais sobre o seu câncer, que tipo de câncer ele tem, quando que ele vai começar o tratamento, se ele tem outras opções de tratamento de acordo com o tipo de sistema de saúde que está o atendendo. Porque, na verdade, esses pacientes correm contra o tempo, né, Mayra? É bom a gente falar isso, porque as pessoas acabam achando que, eu tenho tempo. Não tem tempo. No caso, nesse diagnóstico... O diagnóstico precoce é a única arma que realmente nós temos contra o câncer de mama que mata. E não é só, por exemplo, a mamografia. O autoconhecimento do corpo, que inclui conhecer a sua mama. Que é o autoexame, né? Também mas a gente não está mais usando muito essa palavra exame para isso, porque exame... Não, mas é um exame no sentido de a pessoa conhecer, se examinar, se palpar. Se perceber, né? Se conhecer, se olhar no espelho, olhar o seu corpo, palpar a sua mama, sem o menor tabu ela com ela, porque muitas mulheres têm um tabu, que eu percebo, de elas com o próprio corpo delas. Então, acho que está na hora de a gente se tocar mesmo, né? Essa história do paciente no controle é exatamente isso. Ela tem que entender que ninguém melhor do que ela conhece a mama. Então, a qualquer momento, a qualquer dúvida, e às vezes tem que ir num médico, às vezes tem que ir no segundo médico, às vezes tem que procurar ajuda de qualquer jeito, até em organizações de grupos de paciente, falando com alguém, um par. A questão toda é que a mamografia, sendo feita de rotina, ela faz um diagnóstico mais precoce ainda do que a mão, tanto do médico quanto a mão da paciente. E em terceiro lugar, eu acho que esses controles de conhecer os riscos para doenças. Porque às vezes a gente diz assim, mas eu não sei como que eu posso me cuidar. O mais comum como indício para câncer de mama é um nódulo,
é um caroço que não estava ali antes. É alguma coisa que ela nota que mesmo depois da menstruação, para aquelas que menstruam, mesmo assim o caroço permanece e o caroço cresce. Tá na hora de correr, tá na hora de buscar ajuda. Outra coisa também que acontece às vezes, que você estava falando de se cuidar, de se conhecer, é na forma. Olhando no espelho, o bico tá entrando, o mamilo tá diferente. Aqui eu tenho uma retração quando eu levanto o braço, que é um repuxo. Tudo isso é sinal de alerta. Quer dizer, uma coisa que era diferente do que sempre foi. Pode ser isso? Claro. Ah, meu seio tá diferente do que sempre foi, então pode ser... Para saber isso, ela tem que saber como é que é. Com certeza, precisa se olhar, se conhecer, se tocar. Isso. Né? Uma aguinha que também constantemente saia pelo bico, sem apertar, sem fazer aquele apertão que a gente não recomenda mais. Tem que sair espontaneamente para a gente valorizar. E a outra coisa também que pouca gente fala, sabe, é essas coisas de desconfortos embaixo do braço, que é o tal caroço, gânglio, são os linfonodos que às vezes também são um sinal de alerta. A dor pode vir acompanhada de um câncer, mas pela dor a gente não fique tão apavorado, porque é só em estágios mais avançados que tem dor. O mais importante, que eu acho que a gente tem que deixar o recado assim, não tenha medo de achar alguma coisa, ou de se cuidar, ou de se tocar. A maioria do que a gente nota não é nada. De cada 9 pacientes que apresentem um caroço novo na mama, talvez uma tenha um risco de câncer de mama. Mas se tiver esse risco, é importante que a pessoa corra logo atrás disso, né? E não fique protelando com medo. Eu tenho amigas, às vezes, falam assim, ai, não fiz exame, mas estou com medo. Eu falo, mas é pior você não ir atrás, é pior você ter medo, porque quanto mais o tempo passa, né, Mayra, é pior, menos são as chances de cura total. 95% de chance de cura se a gente diagnosticar num estágio 1, no estágio precoce, com tumores até 2 centímetros. Acho que isso é um recado que precisa ficar. Primeiro que as pessoas procuram as associadas FEMAMA porque elas precisam de uma ajuda. A ajuda, às vezes, nem sempre é financeira. Às vezes é até um apoio psicológico, conversar com outras pessoas que estão passando por isso. Tem tanto acolhimento dentro dessas organizações que faz muita diferença. Nós estávamos falando antes do paciente no controle. Então, a gente falou o que o paciente pode fazer por ele, né? Não ter medo, buscar ajuda, fazer perguntas para o médico, ver os seus direitos. Tem tantos direitos que um paciente com câncer pode acessar. Inclusive aquele dos 60 dias, né, Mayra? Que a pessoa, depois de diagnosticada, ela teria 60 dias para começar a fazer o tratamento. É um direito que o paciente tem, né? E se esses 60 dias não forem cumpridos, ela pode procurar ajuda na Defensoria Pública, no Ministério Público. Isso é lei federal. Então, isso é importante. A outra coisa que eu acho importante é ver, assim, o que os outros podem fazer pelo paciente. Então, a família, às vezes, se coloca, os amigos se ficam perdidos. Eles podem fazer muito. Fica do lado. Acompanha as consultas. Ajuda na hora de ter que relembrar o que o médico falou. É pouco, mas isso tem um significado enorme. Mari, o que você mais ouve das mulheres que te procuram lá no FEMAMA? As mulheres estão apavoradas, né? Elas precisam de ajuda. Elas não estão informadas. Acho que por isso que a gente se preocupou tanto esse ano em falar do paciente no controle, para essa coisa do empoderamento da mulher e enquanto paciente também. Porque não é só o doutor que sabe tudo. Ela tem que saber o que é melhor para ela. Ela tem que ser uma protagonista da sua história
dentro do diagnóstico e do tratamento. Então, ela consegue esse acolhimento nas associadas. Se ela souber também que ela pode contar com a família, pode contar com outras mulheres também. Que é o que a gente fala um pouco da tal da sororidade, né? Que é uma palavra, às vezes, parece uma palavra difícil, mas eu acho tão bonita, porque essa é a união das mulheres, como se fosse uma coxa de retalhos, né? Eu vejo muitas mulheres se ajudando, como se cada uma abordasse um paninho, eu pego um paninho, você pega outro. Eu acho que isso é uma irmandade entre mulheres, eu acho tão bonito isso, né, Mayra? Eu acho que vocês talvez consigam muito trazer isso no FEMAMA, né? Eu me emociono porque mulher tem que cuidar de mulher. Eu também acho que mulher tem que cuidar de mulher. É isso aí, é isso que a gente está fazendo aqui e é isso que a gente espera que as mulheres façam com as outras mulheres. E a gente vê tantas mulheres sofrendo, morrendo de uma doença que tem cura, que por isso que eu ainda não deixei essa missão que me deram, o universo me deu, uma missão de talvez transmitir para as pessoas que tem jeito, meu Deus, tem jeito. Vamos sair dessa. Nós não precisamos continuar sendo um país que tem o câncer de mama como a doença que mais mata, como tem um país que poderia prevenir essas mortes se tivesse mais acesso rápido e tratamento adequado. E além de tudo isso muito importante que você falou, eu acho que a gente tem que se cuidar e a gente tem que cuidar umas das outras, como a gente falou também. Então, lembra sua amiga de fazer mamografia, lembra sua amiga de fazer o exame, lembra sua amiga de se tocar, de se palpar mesmo, de se conhecer, se autoconhecer. Não evitem o assunto. Eu acho que é importante. Vamos nos cuidar, mas vamos cuidar umas das outras também. Vamos pegar os homens de aliado, hein? Também. Vários maridos, aliás, descobrem o nódulo no seio das mulheres, né? Os filhos perguntar para suas mães, até as suas avós, né, os netos, porque assim, ó, a gente não falou aqui, mas não custa reforçar. O câncer de mama aumenta com a idade. Então, ninguém está livre porque tem 70, porque tem 80. E a gente vê que essas mulheres chegam muito tarde, podendo viver mais 10, 15, 20 anos com qualidade de vida, se vierem precocemente. Mas, às vezes, elas estão em casas de apoio, casas de repouso, e ninguém nunca mais perguntou sobre os seios dela. E aí eu não falei em mamas, eu falei em seios, porque mulheres de qualquer idade têm seios. E eu acho isso um toque que a gente às vezes precisa dar em pessoas que a gente gosta. Com certeza, e filhas das mães, mães nas filhas, e amigas, e todo mundo, né? Adorei, obrigada.